Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver o seguinte exemplo. Considere a EDO y' igual a 2 cosseno de x sobre y ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x mais 1, certo? Aí letra A, mostre que y de x igual ao seno de x é uma solução. Certo, para mostrar que é uma solução, basta a gente substituir essa função aqui na equação e verificar que é a igualdade da verdadeira, tá? Então, quem é que é a derivada do seno de x? Então, a derivada do seno de x é o cosseno de x. Então, a gente tem, de um lado, y' igual ao cosseno de x, tá? E do outro lado, o que é que a gente tem? A gente vai ter 2 cosseno de x sobre o y ao quadrado. Então, vai ficar seno ao quadrado de x. Lembra que o y aqui é o seno de x, tá? Mais cosseno ao quadrado de x mais 1. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dá 1. Aí 1 mais 1 dá 2. Então, ficou 2 cosseno de x sobre 2, ou seja, deu cosseno de x também. Beleza? Então, substituindo do lado esquerdo, a derivada do seno de x é o cosseno de x, e substituindo o y por seno de x do lado direito, a expressão inteira também dá cosseno de x. Então, deu cosseno de x igual a cosseno de x. A igualdade é verdadeira, significa que o seno de x é uma solução. Isso resolve a letra A. Beleza? Agora, a letra B. O que é que a gente tem que fazer? Existe alguma solução y de x satisfazendo y de 0 igual a 0 e y de π sobre 2 igual a 0? A ideia aqui vai ser usar o teorema de existência e unicidade. Bem, a gente conhece uma solução, né, que é o seno de x. Se eu substituir o x aqui por 0, aí o que é que vai ficar? Então, na letra B, a gente já sabe que y de x igual a seno de x é uma solução. Essa solução satisfaz o quê? Se a gente fizer y de 0, a gente vai ter o seno de 0, que é 0, certo? Se a gente fizer o y de π sobre 2, aí a gente vai ter o seno de π sobre 2, que é 1. Ou seja, a gente já sabe uma solução para essa equação, que vale 0 quando x é 0 e que vale 1 quando x é π sobre 2. A gente quer saber se existe outra solução que também seja igual a 0 quando x for 0, mas que quando x for π sobre 2, ela também seja 0. Ou seja, se a gente olhar para o seguinte problema de valor inicial, y' igual a 2 cosseno de x sobre y ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x mais 1, que é a nossa EDO, com condição inicial y de 0 igual a 0, a gente teria que ter duas soluções diferentes. Porque a gente já sabe que existe uma que em x igual a π sobre 2, ela vale 1, e a gente quer saber se existe outra tal que quando x for π sobre 2, ela seja igual a 0. Então, a gente quer saber se esse PVI aqui pode ter mais de uma solução, sim ou não. O que vai dizer é o teorema de existência e unicidade. Quem que é a nossa função f de x e y aí? F de x e y é a função 2 cosseno de x sobre y ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x mais 1. Onde é que essa função é contínua? Bem, ela é contínua em todos os pontos, né? Porque não tem nenhum valor de x e de y que zere o meu denominador. Então, ela é contínua para todo x e para todo y. Então, a solução existe sempre. E onde é que a solução é única? Para ver onde que a solução é única, eu tenho que derivar essa função f aqui com relação a y. Aí, como é que vai ficar? Quem que é a derivada de f com relação a y? Vamos usar a regra do quociente. Fica a derivada do de cima com relação a y, que é 0, vezes o de baixo, aí já nem importa, menos o de cima, vezes a derivada do de baixo com relação a y. A derivada do de baixo com relação a y vai ser 2y. Então, fica menos 2 cosseno de x vezes 2y, fica menos 4y cosseno de x, sobre o de baixo ao quadrado. Então, vai ficar sobre y ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x mais 1, tudo isso ao quadrado. Beleza. Onde que essa função aqui é contínua? Bem, ela é descontínua onde o meu denominador se anular, mas, novamente, o denominador nunca se anula, certo? Significa que essas duas funções aqui, as duas, são contínuas para todo x e para todo y. Para todo x e y. O
que é que isso significa? Significa que a solução para esse PVI aqui é única em todos os pontos que a gente escolher. Em particular, ela vai ser única quando o x0 for 0 e quando o y0 for 0. Então, esse meu PVI aqui, ele não pode ter mais de uma solução. Beleza? Porque a solução é única, como a gente acabou de ver, por conta da continuidade tanto da função f quanto da sua derivada. A solução existe sempre e é sempre única. Então, a gente não pode ter uma solução y de x satisfazendo y de 0 igual a 0 e y de π sobre 2 igual a 0. Por quê? Porque já tem uma solução que satisfaz y de 0 igual a 0, que é o seno de x. Se eu tivesse uma satisfazendo 1 aqui e 0 aqui, então a gente ia ter duas soluções diferentes com a condição inicial y de 0 igual a 0, o que não é permitido por causa do teorema de existência e unicidade. Beleza? Então, pessoal, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.